nesse momento, está sendo apresentada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, no Parque Ibirapuera, a exposição Ismael Nery Feminino e Masculino. Ismael Nery é uma das singularidades do arquipélago moderno brasileiro, uma ilha de elevada estatura, com altitudes muito altas na sua obra, apesar do seu curto tempo de vida, né? Ele nasceu em 1900 e morreu em 1934, aos 33 anos de idade, de tuberculose. Nessa exposição, eu e a equipe de curadoria do Museu de Arte Moderna de São Paulo separamos por temas. Abre-se com os nus, e aí nós já vemos experiências absolutamente desafiadoras para a época, não somente do ponto de vista da paleta, como do ponto de vista temático. A paleta explora desde cores muito escuras, azuis escuros e negros, como tons muito claros, quase transparentes, como do ponto de vista temático. Por exemplo, existe um nu que é um negro nu abraçando uma mulher branca nua. Isso, para a década de 20, era absolutamente desafiador e estava contestando os preconceitos existentes até hoje na sociedade brasileira. E ele já contestava essas coisas claramente. Mas mais do que isso, há uma contradição, um poço de contradições, como eu digo, em Ismael Nery, porque ele era católico convicto. No entanto, era um dandy narcisista. Extremamente narcisista, haja visto a quantidade de autorretratos que ele deixa num curto período de vida. E, com frequência, autorretratos acompanhando da mulher, onde ele explora questões da androginia. Você não distingue bem quem é Adalgisa, quem é Ismael em certos quadros. Ele tem quadros explicitamente andrógenos. E, mais do que isso, sendo um católico convicto, ele tem desenhos e pinturas de sexo grupal. O interessante ver é que esse sujeito conseguiu percorrer desde o expressionismo, né, até o surrealismo, num curto período de tempo. E as pinturas, a obra de Ismael Nery, desenhos e pinturas, são absolutamente contemporâneos, estão absolutamente em dia e poderiam ser mostrados em Paris, poderiam ser mostrados em Berlim. Naquele momento, estaria em dia com o que estava sendo feito naqueles locais. Então, é interessantíssimo, né, ver essa singularidade da obra de Ismael Nery. Eu acho que é uma oportunidade única e rara essa reunião, porque 60 obras pertencem a instituições, podem ser vistas com mais facilidade, mas 150 obras que estão lá expostas pertencem a coleções particulares e não estão acessíveis ao público no dia a dia. Então, por favor, não perca essa ocasião de entrar em contato com essa contribuição absolutamente inédita à arte moderna no Brasil, que é a obra de Ismael Nery. Esse livro, Alma e Política, ele é um livro que tenta abordar um pouco essa questão da polarização que a gente tem hoje no mundo. Fui buscar dois termos milenares, né, que existe na tradição judaica, que é a ideia de que o mundo se divide entre dois grupos, chamados Mekil, que são os lenientes, e os agravadores, aqueles que são rigorosos. E eles tinham uma leitura muito antiga, milenária, assim, de que as pessoas têm uma tendência a se agrupar como times, né, vestir a camisa de um desses grupos. Então o livro é muito sobre a alma, né? A ideia de alma que eu uso é uma ideia de que nós temos certos padrões que permanecem conosco pela vida fora. E o livro basicamente é sobre você se dar conta dessa inclinação e entender que inclinações, apesar de serem legítimas, né, tem a ver com a identidade das pessoas, inclinações são tendências, maneiras distorcidas de ver as coisas e que demandam muita escuta, muita sensibilidade para você poder se reaprumar e desinclinar. Essa questão de polarização, ela impacta eticamente as pessoas, né? Ela diminui a escuta, né? Quando você imediatamente identifica que o outro pertence
ao outro time, que é coxinha, que é mortandela, que é republicano, que é democrata, esquerda, direita, você padroniza esse indivíduo e tudo que ele falar para você vem de um lugar tendencioso. Então, assim, a perda de escuta é gravíssima, porque nós vivemos num mundo que estava caminhando para uma aceitação cada vez maior da diversidade, e a diversidade depende de escuta em qualquer área. Religião, gênero, política, né? Ela depende de você ter interesse em escutar, em saber que você não tem a resposta de tudo, né? E buscar a escuta, que ela pode ampliar o seu horizonte. Se você perde essa escuta, é muito difícil esse processo civilizatório. A solução é a solução realmente da civilização. Eu acho que a gente está num momento passando só por uma crise, porque toda hora esse animal dentro de nós retoma forças, esse lugar animal em que a gente é predador ou presa. Nós todos, a gente tem isso, uma dimensão reptiliana nossa. E por mais que você sinta, como nós achávamos no final do século XX, que nós estamos entrando numa era de globalização, de um certo entendimento de diversidade do mundo e tudo mais, e de repente ressurge esse monstro das profundezas. As profundezas somos nós mesmos. Então, assim, a grande solução disso é ir reduzindo essa interferência animal, dando mais sonoridade, vida à dimensão humana, que tem a ver com essa alma, e é isso que vai resgatar para nós o ridículo da nossa não escuta, a capacidade de perceber que não me representa esse lugar de vestir uma camisa e ficar antagonizando um outro grupo. Corpo a Corpo é uma exposição que mostra a produção contemporânea em fotografia e vídeo, a partir do trabalho de 6 artistas e coletivos. A ideia da mostra surgiu com a abertura da nova sede do Instituto Moreira Salles em São Paulo, né? A gente queria aproveitar essa oportunidade para mostrar o vigor da produção contemporânea brasileira, jovem, em torno das imagens e da fotografia, especialmente da fotografia e do vídeo, que são um pouco as áreas de maior concentração e foco do Instituto. E também da vontade de aproximar a produção dos artistas das questões sociais e políticas que estavam eclodindo no Brasil, né? Desde os protestos de 2013, especialmente com esses protestos, e especialmente através de uma coisa que costura a mostra, que é a produção das transmissões ao vivo da mídia ninja. A gente entendeu que isso era uma forma de produção de imagem que permitia representar grupos muito diferentes, muito diversos, não só do ponto de vista social, como do ponto de vista geográfico, né? Através dessas formas de transmissão que eles criaram, que qualquer garoto em qualquer lugar do país podia narrar um conflito, narrar a sua questão, acompanhar um protesto, acompanhar uma manifestação, você foi meio construindo uma história visual do país, coletivamente, de uma forma muito dispersa e até não prevista, né? Sem um roteiro planejado. Para a mostra, a gente baixou todas essas transmissões, fez um grande arquivo disso e também criou um sistema em que eles podem transmitir o que vem acontecendo no país durante o período em que a mostra está em cartaz. A exposição mistura coletivos que trabalham no jornalismo, artistas que são mais ligados ao mundo da arte, alguns fotógrafos que trabalham só com fotografia. Quer dizer, a ideia era mostrar um grupo de produtores de imagens e colocar essas obras para conversar umas com as outras, né? Sem criar, do ponto de partida, uma distinção sobre onde elas circulam e como elas circulam. Já era hora de partir, ei, eu sei, ter meu espaço, criar asas, minha história fazer. Esse trabalho ele é muito especial para mim, não só por ser o meu álbum de estreia, mas porque nesse disco eu tentei reunir muitos elementos diaspóricos, né? Tudo que é muito caro para mim
em relação à minha identidade como mulher preta nordestina. Meu disco reverencia minha mãe, minha terra, a Bahia. Meu disco reverencia minha avó, as mulheres negras que não estão no mesmo estágio que eu ou que outras mulheres negras que ainda estão em condições muito extremas de violência, mulheres que morrem violentamente, diariamente. Enfim, o meu disco é sobre identidades, subjetividades pretas, principalmente femininas. Outra mulher, outro fim, mesma dor. Quem clareia o breu de sua nudez, meia verdade. Quem desmancha o véu e alvejadez sem identidade. Eu sou baiana e se tem uma coisa que eu tenho muito clara na minha mente é essa identidade rítmica do lugar que eu venho, né? Pra começar, Ileaê é o Odum que tocava no rádio, assim, como se toca sertanejo hoje em dia. E eu quis muito trazer isso pra dentro do meu disco. A gente passou uma semana no estúdio só gravando percussionistas da Bahia, que a gente trouxe mais precisamente os percussionistas que eu admiro muito, que são percussionistas que tocam na Orquestra Rumpilés, do maestro Letieres Leite. E aí, a partir desse tronco rítmico, a gente foi traçando caminhos. Então, eu tinha tido 3 contatos com a música da Bahia, a música popular brasileira em geral, que tem grandes monstros, né? Djavan, Milton, Gilberto Gil, que já é pano pra manga pra caramba. E eu bebi dessa fonte, assim, graças a Deus. A música afro-americana, toda a música produzida pop afro-americana dos anos 80. Eu só tenho um altar do Michael na minha casa, então o Michael é tipo um santo pra mim. Enfim, as cantoras maravilhosas que eu admiro, Erykah Badu, Jill Scott, enfim, são muitos nomes. E aí, há 4 anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer Cuba, que aí foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu ouvi coisas que eu nunca tinha escutado. E batizou ali com música eletrônica, com sintetizadores tão bem usados pelos afro-americanos. Linguagem de jazz pra caramba, que é uma linguagem genuinamente afro-americana. If you something to lose all the faith, all the life, if this time comes around at the piece of a flight, take a breath, make it wish to the self, to the high, cause some way you reach the star. A resposta que eu tive da música foi muito rápida em relação às outras coisas que eu já tinha feito na minha vida, né? Principalmente ter vindo para São Paulo para ser modelo. Eu sei que eu não escolhi a música, eu sei que a música me escolheu e a música me salvou. A minha música é minha mãe, minha professora, minha bússola. Eu sou muito grata à música. E hoje eu posso dizer que criei asas e voei, e os céus fizeram